As operadoras de telefonia suspenderam o acesso à rede social X, cumprindo a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Às 5 horas da tarde, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que as mais de 20 mil operadoras de telecomunicações do país foram notificadas da decisão de suspender a rede social X. Segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, algumas operadoras, principalmente as de menor porte, podem precisar de ajuda com procedimentos técnicos, mas garantiu que hoje a rede X já não está mais disponível para a maioria dos brasileiros. Se a gente parar para pensar que a principal forma de acesso ao X é pelo celular, mais de 96% dos usuários brasileiros, dos celulares brasileiros, não estão acessando o X. Então, o efeito prático foi alcançado. É claro que nós vamos fazer esse acompanhamento ao longo da semana para garantir que a decisão tenha sido cumprida na sua inteireza. E se tiver algum agente que, de forma deliberada, não estiver cumprindo com a decisão judicial, as medidas administrativas e penais serão tomadas. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes mandou suspender a rede social X em todo o país, depois de a empresa se recusar a cumprir a ordem judicial de indicar um representante legal no Brasil. O ministro também fixou uma multa de R$50 mil por dia para quem tentar acessar o X usando aplicativos de VPN. Uma VPN, ou rede virtual privada, é uma tecnologia que cria uma conexão segura e criptografada entre o dispositivo de um usuário e a internet. Entre outras ferramentas, a VPN blinda informações pessoais, como senhas e dados, além de ocultar a localização de acesso, o que permitiria acessar o X mesmo estando no Brasil. Hoje, no início da tarde, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma petição para que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, reconsidere o trecho que impôs a multa aos usuários que acessarem a rede via VPN. A OAB diz que a aplicação de multa ou de qualquer outra sanção de forma genérica e abstrata revela-se medida desarrazoada e desproporcional, com potencial de atingir um número indeterminado de pessoas que não fazem parte da ação e que, por isso, não podem ser diretamente responsabilizadas sem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O problema é que a decisão, ela diz que você não pode usar nenhum subterfúgio para acessar a plataforma X. Então, isso abrange as VPNs, mas abrange vários outros casos. A forma como a ordem judicial foi redigida é abrangente demais e ela acaba tendo uma invalidade não só jurídica, mas uma invalidade também com relação aos fatos. Então, é preciso tomar muito cuidado para que a ordem judicial concedida não seja exorbitante. A suspensão da rede X foi a última de uma série de decisões do ministro Alexandre de Moraes contra a empresa e o empresário sul-africano Elon Musk, dono da plataforma. Desde abril, Musk vem descumprindo diversas ordens de Moraes para bloquear contas de investigados pelo Supremo, acusados de afrontar a democracia e a legislação brasileira. Musk alega que as decisões de Alexandre de Moraes cerceiam a liberdade de expressão. Mas juristas explicam que a liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade para cometer crimes. Não é um direito absoluto, né? As redes sociais são plataformas de expressão, em que as pessoas colocam suas opiniões, aquilo que pensam, suas orientações políticas e tudo mais. Porém, como toda plataforma, como toda forma de divulgação de opiniões, ela não pode ser usada para veicular apologia a crime, não pode ser usada para veicular informações falsas com o propósito de interferir na opinião pública ou num processo eleitoral. O empresário também não pagou as multas impostas pela Justiça, que somam até agora mais de R$18 milhões por descumprimento de ordens judiciais. Por isso, Elon Musk passou a ser investigado no STF, inclusive no inquérito das milícias digitais, do qual Moraes é relator. No dia 17 de agosto, a rede social X anunciou que fecharia o escritório no Brasil, alegando que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender a então representante legal da empresa no país.
Dias depois, o perfil oficial do Supremo na plataforma respondeu a uma publicação com uma intimação de Moraes, exigindo que a empresa indicasse em um dia um novo representante legal, uma exigência da legislação brasileira para empresas estrangeiras. Segundo o STF, foi a primeira vez que uma intimação judicial foi feita via rede social. Na última quinta-feira, para garantir o pagamento das multas aplicadas contra o X, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas de uma empresa diferente, a Starlink, que também pertence a Elon Musk e provê internet de satélite em todo o Brasil. O ministro entendeu que as empresas operam como um mesmo grupo econômico. Num evento em São Paulo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, manifestou preocupação com a decisão do ministro de punir a Starlink para atingir o X. Não vou entrar no mérito dessa discussão, até porque é fato, decisão judicial você cumpre. Agora, a preocupação é essa. Você não pode, são pessoas jurídicas diferentes, são situações diferentes. Então a preocupação não é minha, não. A preocupação é de muita gente que investe, de muitas pessoas que têm negócio no Brasil com relação à decisão. Ainda na quinta-feira, a Rede X publicou que não seguiria a decisão de Moraes de indicar um novo representante legal no Brasil. Foi essa publicação que levou à decisão do ministro de mandar a Anatel e as operadoras de internet tirarem o X do ar. A ordem vale até que o X cumpra todas as decisões judiciais, pague as multas e indique um representante no Brasil. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, ao desrespeitar a justiça, a empresa tentou instituir um ambiente de total impunidade, uma terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais. O jurista Lênio Streck explicou por que toda decisão judicial tem de ser cumprida. Todas as empresas do mundo que vierem para o Brasil, todas as empresas, todas significa todas, tem que ter um representante, tem que ter um modo legal para que se possa fazer as intimações. O X não cumpriu isso. O X se retirou, o X desafiou, o X desafiou a soberania, porque há um determinado momento que essa questão já passou para o plano político internacional, que é a soberania do próprio país. Se fosse nos Estados Unidos, seria a mesma coisa. Aliás, nenhum país do mundo, decisão judicial se descumpre, se recorre, se discorda, mas tem que se cumprir. O bloqueio da rede social repercutiu na imprensa internacional. A suspensão do X no Brasil está nos principais jornais e sites de notícias do mundo. O jornal americano The New York Times afirmou que a luta entre Elon Musk e a justiça brasileira está agora no centro da tentativa do empresário de fazer do X um porto seguro para as pessoas dizerem quase tudo o que quiserem, mesmo que isso prejudique seu negócio. Segundo a reportagem, Musk tem usado o X como arma política. O jornal The Washington Post destacou que o Brasil é o quarto maior mercado da Rede X e lembrou que desde que assumiu o controle da plataforma, em outubro de 2022, Elon Musk enfraqueceu significativamente os dispositivos de moderação de conteúdo. Ele demitiu muitas pessoas da equipe de segurança do antigo Twitter, afrouxou as regras contra o discurso de ódio e reinstaurou contas suspensas. A rede de TV britânica BBC destacou que esta é a mais recente numa série de disputas envolvendo o bilionário da tecnologia que tem entrado em conflito com a União Europeia sobre a regulação do X e, no início de agosto, se envolveu numa guerra de palavras com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. O empresário Elon Musk vem atacando autoridades de outros países, além do Brasil. Recentemente, ele postou uma mensagem com um palavrão xingando um comissário da União Europeia, o francês Thierry Breton, que advertiu Musk sobre a veiculação de desinformação na plataforma X.